Você já parou para pensar por que a gente sempre atrai o mesmo tipo de problema, os mesmos padrões? Enfim, é sobre essa pergunta que eu quero poder trazer aqui uma reflexão e uma resposta para você. Meu nome é Marcelo Sering, sou terapeuta, professor e escritor. Aqui esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre a terapia reencarnacionista e investigação do inconsciente. Então, desde já peço para você deixar o seu like, porque isso torna o nosso vídeo relevante, pode levar para outras pessoas que precisam dessa mensagem. E claro, se você gostar aqui do vídeo e também de outros, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Aí a gente pode ir aumentando essa comunidade aqui. E claro, desde já agradeço o seu like, a sua inscrição, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre essa pergunta. Que essa pergunta, eu já me fiz muitas vezes, né? E claro que quando a gente faz essa pergunta, a gente começa a buscar vários tipos de respostas, várias situações, para a gente entender. Vou buscar nos livros, vou buscar em vídeos, vou buscar em cursos, procurar entender por que eu tenho esse mesmo padrão de vida, consequentemente, mesmo padrão de comportamento, de sentimento, enfim, para que eu possa entender tudo isso dentro de mim. Então, quando a gente fica com essas dúvidas, né, por que eu sempre tenho esse comportamento, por que eu sempre tenho esse jeito de ser, e aí a gente começa a fazer uma série de reflexões. Claro que cada um vai dar uma resposta, cada lugar vai dar uma resposta, aqui também vai ser uma resposta, mas antes de qualquer coisa, eu peço para que você perceba que quando você nasceu, a gente no primeiro momento acha que a nossa personalidade, ela meio que vai começando a ser construída a partir desse nascimento. Mas se de repente você parar para pensar, assim como eu fiz, que de repente essa personalidade, ela não começou quando eu nasci. Ela começou muito antes de eu nascer. Considerando, por exemplo, que eu não tenho só esta vida como experiência. Eu já tive outras vidas lá atrás, na qual eu tive outras experiências, ou talvez as mesmas experiências, que na verdade constituiu todo esse padrão de comportamento, de sentimento, de pensamento, e que fez com que eu formasse meio que um campo vibratório dentro de mim, e consequentemente eu vou atraindo as mesmas pessoas, o mesmo padrão de comportamento, de sentimento, vou repetindo esses padrões e eu simplesmente não mudo. Na minha experiência, por exemplo, eu posso dizer com as regressões que a gente vai percebendo que as pessoas pouco evoluem com relação à sua personalidade, à mudança da sua personalidade. Elas geralmente começam a mudar quando elas começam a tomar consciência. E tomar consciência tem sido realmente um grande desafio para as muitas pessoas que a gente conhece. Então, quando a gente olha para a nossa própria personalidade, a gente começa a entender que essa personalidade tem encontrado dificuldade no seu próprio processo de evolução e crescimento. Então, eu começo a atrair as mesmas situações, os mesmos fatos, as mesmas pessoas. Tudo na minha vida tende a se repetir porque eu não mudo a minha personalidade. Eu não faço mudanças dentro de mim. Por isso que, infelizmente, tende a se manter o mesmo padrão. Tudo isso cria meio que um campo de energia. E esse campo de energia se mantém. Então, padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento, atitudes, enfim, tudo isso juntando faz com que você tenha a mesma forma de ser. Isso pode ser para a pessoa, num primeiro momento, confortável. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que você não vai conseguir sair daquela zona, né, delimitada por você mesmo, e que, no primeiro momento, parece ser confortável. Mas mantém você naquele circuito, naquela energia que você não sai disso. Então você quer crescer, quer evoluir, quer ser uma pessoa melhor, quer ser uma pessoa mais amorosa, quer ser uma pessoa mais leve, não atrair os mesmos problemas, não atrair os mesmos padrões, você quer ter padrões novos que possam fazer você ter uma vida melhor, você ter uma saúde melhor, relacionamentos melhores, mas você se mantém nesse mesmo padrão. Porque a gente vem há vidas e vidas e vidas mantendo esse mesmo padrão. Então é importante que você tenha essa reflexão no teu dia a dia, de que enquanto você não fizer mudanças para você, você simplesmente vai se manter nesse mesmo padrão. Quais são as mudanças que eu tenho que fazer então, Marcelo? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é uma avaliação da sua própria personalidade.
A gente meio que se conhece, né? Não tem como fugir muito disso. Mas aceitar e entender que você tem a sua própria natureza. Então esse é o primeiro ponto. Autoaceitação. Segundo ponto, você perceber que mesmo essa autoaceitação, ver como você é e entender que eu tenho coisas que eu preciso melhorar, algumas questões pontuais, alguns pontos, e aí eu buscar ajuda, se necessário for, para começar a evoluir. Eu falo assim, vou pegar um termo da doutrina espírita, por exemplo, que fala da reforma íntima, embora eu gosto de usar o termo reforma interior. Então, quando a gente faz uma reforma interior, a reforma percebe-se, é como se fosse uma grande casa. Você percebe que tem uma rachadura ali, uma pintura velha ali, então você começa a perceber coisas que precisam ser mudadas, né? Você precisa de uma reforma. Então, para que você faça essa reforma, você tem que saber o que reformar. Algumas pessoas podem ter essa percepção, outras talvez nem saibam o que ela precisa de reformar. Para isso que entra, por exemplo, a investigação do inconsciente, que é uma ferramenta da terapia reencarnacionista. E essa ferramenta permite ver o que eu venho repetindo, né, dos padrões que estão lá atrás. Então, olhar lá para trás me permite curar aquilo que eu estou vivendo hoje. Então, por isso que a investigação do inconsciente ela é tão importante. É ver para se curar, é entender para poder realmente curar as coisas que estão dentro de mim. E quando você promove uma mudança, muda a sua energia. E ao mudar a nossa energia, né, você mudando alguma coisa da sua personalidade, você entendendo, compreendendo e se esforçando também de certa forma para isso, você vai perceber que muda a sua energia. A sua energia ela fica diferente. E ao passo que ela vai ficando diferente, eu posso simplesmente mudar tudo aquilo que eu estou vivendo, inclusive as minhas próprias relações. Então muda, começa a atrair coisas novas, coisas que estão mais compatíveis com aquilo que realmente faz muito sentido para mim, pessoas, situações, enfim, eventos. Eu começo a ter uma outra energia até mais favorável para poder atrair as coisas que eu preciso. Então, basicamente, quando a gente fala de mudança da nossa própria personalidade, significa fazer essa reforma interior. Tem muitas pessoas que não sabem por onde começar, mas quando você busca esse tipo de ajuda, né, fazendo a investigação inconsciente, você sabe exatamente como você pode fazer. Fica mais claro, fica mais nítido. É mais ou menos assim, eu sei qual é a lição de casa, porque antes a gente nem sabe que lição de casa tem que fazer, se é que tem que fazer. Mas quando eu sei o que fazer e vou atrás, pode ter certeza que fica mais fácil. Ao passo em que eu faço investigação inconsciente, certas coisas vão meio que se desconectando. E quando vai se desconectando, é como se eu tirasse uma ressonância dentro de mim, é como se isso ajudasse na própria mudança da minha personalidade. Por isso que é importante, muitas vezes, a terapia, buscar esse tipo de ajuda, para realmente você poder entender a sua personalidade, a natureza da sua personalidade, ver o que realmente vai ser desconectado, mas principalmente a tomada de consciência para você ser uma pessoa melhor e saber exatamente como você pode trabalhar para você ser uma pessoa melhor cada dia. Que eu acho que é isso que todo mundo deseja de uma certa forma, ser cada dia mais uma pessoa melhor. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Manda para aquelas pessoas que de repente esse conteúdo pode ajudar. Deixe seu comentário, o que você achou desse conteúdo, ou como é que você vê essa coisa de vidas passadas, enfim. Mas vamos conversando aqui. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo dessa série. Até mais.